Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje terminaremos o livro de Jó, lembrando que a leitura dessa vez ela é cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. E agora é a vez de Deus falar com Jó. Que maravilha, né? Deus respondendo diretamente. Então, no capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Ou desde os teus dias, desde ordem à madrugada, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pregasse nas extremidades na terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sob o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante, ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Acaso tu o sabes? Porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entrastes tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai?
Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela, ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerarás as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à estreita nas covas, quem prepara os corvos o seu alimento quando seus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Aí, continuação da resposta de Deus a Jó no capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas quando são suas crias? Servas, acho que é servas, né, a pronúncia correta, que seria dos servos, né, o animal. Versículo 2: contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto, quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores? Seus filhos erijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do coletor. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o búfalo e ficará na tua cocheira. Ou com a corda amarrarás o búfalo no arado. Ou escavará ele os vales após ti. Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o seu trabalho, ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira. Vem de ti as alegres asas dos pavões, ou as penas da cegonha e do avestruz. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os pode calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde ao seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levando ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tua força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas, ou espantá-los-ás como o gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das tuas narinas. Cavouca a terra, folga na sua força e sai ao encontro dos armados.
ri-se do temor, não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele range a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e removendo-se, revolve a terra e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som das buzinas diz: Eia! E cheira de longe a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as tuas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue de onde há mortos. Ali está ela. Continua no 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Aí Jó se humilha perante Deus. Jó entendeu a situação, né? A partir do versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e diz: Eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus fala outra vez. Então o Senhor respondeu a Jó a tempestade e disse: Ora, pois, cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para me justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz. Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo, humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhe os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das tuas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os homens lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Continuação das palavras de Deus a Jó no capítulo 41. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente
Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a tua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhuma sua vista será derrubado? Ninguém há tão atrevido que despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de mim, todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas estão excelentíssimas, cada uma flechada como o selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se pode separar. Cada uma dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até o terror salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. Até a seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após ele ilumina o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba, né? E agora, para finalizar, o último capítulo de Jó, que é o 42, o arrependimento de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento,
encobre o conselho, por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, tá vendo? Então Jó entende, agora ele entende. E tudo que ele teve na vida, né, ele sempre viveu bem, comeu tudo do bom e do melhor, né, ele sempre tratou muito bem as pessoas, ele sempre ajudou aos necessitados, né? Sempre cuidou dos órfãos, das viúvas, ele fazia holocaustos pelos filhos que davam festas para se porventura algum deles cometeram algum pecado ali. Então, por expiação desse possível pecado, mas quando veio a tribulação, né, ou seja, quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu os bens, inclusive perdeu a saúde, ele começou a, como se diz assim, a querer dialogar com Deus, a se defender perante Deus. Ele começou a se colocar assim, calma aí, Deus, como que eu posso estar passando por uma situação dessa se eu sempre andei em teus caminhos, se eu sempre fiz o que é reto aos teus olhos, né? Mas nos capítulos que nós fomos lendo, quando ele relembra das coisas que aconteciam, dá para ver um pouquinho de orgulho ele falando, né? Que ele falava que quando ele relembra, ele falava que as pessoas paravam para lhe ouvir, davam passagens para ele, né? Ou seja, era como se ele fosse adorado, né? E ele não em nenhum momento ele falou que tudo que ele teve na vida ali era para adoração do Senhor, era para louvor, era para honra do Senhor. Ele falou tudo ali. Eu tive isso, eu era assim. Então ele olhava o eu, né? Então ele estava olhando para si. Então ele queria se justificar para Deus. E a gente não tem que fazer isso, porque não há ninguém melhor do que Deus, né? Deus é tudo, Deus é o criador de tudo e de todos. Então, como que eu vou me justificar para Deus, eu sendo uma pecadora? Tudo o que tenho, seja pouco, seja muito, é Ele quem dá. É Ele quem dá a possibilidade. Ele nos dá entendimento. Aí, tanto que aqui agora Jó, ele diz, né? Eu perguntarei, né? Que eu sempre comento aqui no vídeo. Então, sempre quando você for fazer algo, se tiver que tomar alguma decisão, se estiver passando por algum momento difícil, qualquer coisa, aliás, qualquer coisa que você for passar na sua vida, estiver passando em sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Em primeiríssimo lugar é a Deus. Porque Ele é quem vai te guiar. Porque às vezes você pensa que é o seu familiar, que é seu amigo, muito se finge, inclusive, de seu amigo, mas na realidade ele está só invejando o que você tem. E muitas aí você fala, mas eu não tenho nada, é uma casinha de coisa, quase não tem nada, mas ele não tem inveja, mas a inveja dele não é do que você tem, é de quem você é do brilho que você tem, é da luz que Deus ilumina, é da glória que ilumina você, é da glória de Deus que ilumina você. Essa é a inveja. Então o mal quer tirar isso de você. Então por isso sempre buscai primeiro a Deus, né? Tanto que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Então, em tudo que se for fazer, primeiramente o Senhor. Pergunta, Senhor, isso está certo? É assim?
o que devo fazer. Está acontecendo isso, o meu pensamento é de fazer tal coisa. O que o senhor acha? É isso mesmo que eu devo fazer? Se não for, me dê o sinal, me mostre então que direção que eu devo seguir, que ele vai falar para você. E esteja de coração aberto para ouvir, né? E aqui agora a gente vai ver a restauração de Jó para poder finalizar, a partir do versículo 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá vendo? Ele não iria aceitar a oração dos amigos, né? Porque os amigos estavam tentando demonstrar a Jó que ele era um pecador, que ele era um qualquer, né? Que Deus não era tudo isso. E então a única maneira deles serem perdoados seria através de Jó, né? O próprio servo do Senhor. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Queren Hapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu, velho e farto de dias, né? Então morreu em paz, né? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Tem até um hino falando sobre isso. Não vou cantar aqui, logicamente, né? Mas fala sobre isso exatamente por causa de Jó. Então, quando Jó entendeu que Deus realmente é o maior, né? Que ele realmente é o maioral, é a majestade, é o rei dos reis, né? É o santo dos santos, que tudo é para ele, por ele. Então, quando ele entendeu e compreendeu, tudo foi lhe restituído em dobro. Não é pelos bens materiais, logicamente, até mesmo porque tudo isso vai ficar aí, vai ser queimado, né? Não vai deixar de existir. Mas é pelo fato dele ter se arrependido, né? Da maneira de como ele agiu durante as enfermidades, né? Porque isso acontece muito. A gente vive bem, aí de repente cai e a gente quer procurar um culpado. A gente nunca. Lógico que no caso de Jó ele não foi culpado, né? Mas em alguns casos nós somos culpados, né? Essa queda muitas vezes
São as nossas decisões que provocam essa queda. E a gente não quer aceitar isso e acaba acusando Deus. Olha o erro, olha o tamanho do erro. Jó, que é Jó, né, que é um servo exemplar de Deus, ele foi provado aqui, né, pelo próprio Satanás, ele foi provado, e sendo que ele, sim, tá, em certas partes ele tinha um pouco de culpa, porque ele estava se altivando, né, se orgulhando demais da situação do que ele vivia, ele estava se orgulhando demais, e Satanás se aproveitou disso. Mas imagine nós, né, que vivemos hoje em dia pecado por todos os lados, mesmo dentro da igreja, né? As igrejas, a gente vê muitas igrejas aí, só o nome que é igreja, né? Apesar que igreja não é o templo, né? Igreja somos nós. Mas a questão é que muita gente está usando o nome de Deus em vão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muitas coisas que a gente faz errado e a gente acaba querendo culpar a Deus. E lembre-se que se a gente for contra Deus, não tem a mínima